Sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre a normalização de trabalhos acadêmicos segundo a ABNT 2011. Neste vídeo, vamos explorar o que é uma monografia de TCC e como seguir as normas de formatação adequadas para garantir a qualidade do seu trabalho. Apresentaremos a seguir, de forma simplificada, os principais tópicos que serão abordados ao longo do conteúdo, para que você possa entender como elaborar um trabalho de conclusão de curso, o TCC. O que é uma monografia de TCC? Segundo o Manual de Normalização ABNT 2011, monografia é a exposição sucinta e sólida de um problema ou assunto específico, baseado em investigações científicas. Pode ser elaborada por uma ou mais pessoas, sob a coordenação de um orientador ou uma orientadora. Formação e apresentação gráfica. A este tópico, damos início a construção do trabalho técnico-científico baseado nas normas da ABNT, tratando-se inicialmente a respeito da formatação das margens do documento. Realizamos os seguintes passos. Utilizando papel A4 21 por 29,7 cm na posição retrato, podendo ser utilizado no modo paisagem para imagens, tabelas, figuras e etc. As margens esquerda e superior devem ter 3 cm e as margens direita e inferior devem ter 2 cm. Para realizar tal formatação no Word, na página inicial, é necessário selecionar a opção Layout. Logo após, um campo é aberto com as opções de margens, orientação, tamanho e opção de texto em colunas. Selecionando a opção Margens, é possível definir as margens do documento conforme as normas descritas acima. Tipo e tamanho da letra. Após a formatação inicial do trabalho, devemos definir qual a fonte e letra iremos utilizar na elaboração do trabalho técnico-científico. É sugerido pela ABNT as fontes Arial e Times New Roman, lembrando que a fonte selecionada deverá ser utilizada em todo o trabalho. O tamanho 12 para textos. Utilizando o tamanho 10 para citação direta longa com mais de 3 linhas, notas de rodapé, título, fonte, nota e legenda de ilustração, tabela quadro, gráfico e etc. Conteúdo das tabelas, nota na página de rosto indicando a natureza acadêmica do trabalho. Paginação é utilizada cor preta para todo o texto, incluindo quadros e tabelas. As ilustrações podem ser coloridas ou não. Paginação, organização e formatação das páginas. Os documentos devem ser paginados em algarismos arábicos, com letra tamanho 10, seguindo os seguintes critérios. No anverso frente da folha, a paginação deve ser inserida no canto superior direito, a 2 cm da borda superior. No verso, a paginação estará no canto superior esquerdo. A capa do documento não é paginada e não é considerada na contagem da quantidade de páginas. As páginas pré-textuais, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, lista de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas e siglas, de símbolos e sumário são contadas, mas não são paginadas. As páginas textuais são contadas e são paginadas. A contagem inicia-se do número subsequente à última página pré-textual. Na organização do texto, podem ser utilizados títulos das seções, numeração progressiva, linhas, sublinhas, títulos sem indicativo numérico, etc. O número de um documento pode ser dividido em várias seções. As seções primárias podem ser divididas em seções secundárias, terciárias, quaternárias e assim sucessivamente. Elementos externos. Capa. A capa, elemento obrigatório, contém as informações da identificação do documento, com fonte tamanho 12, maiúscula, centralizada e com espaçamento 1,5 entre linhas, nome da instituição, nome do autor, título, subtítulo, local, cidade da instituição onde o curso foi realizado, data. Elementos externos, folha de rosto. A folha de rosto, elemento obrigatório, é a folha que contém os elementos essenciais à identificação do documento. Deve conter nome do autor, centralizado com letras tamanho 12, maiúsculas na primeira linha da folha, título centralizado a partir da 13ª linha da folha, com letras tamanho 12 maiúsculas e espaçamento 1,5 entre as linhas.
Subtítulo, se houver claramente subordinado ao título principal, precedido de 2 pontos. Quando o título e o subtítulo ocuparem mais de uma linha, não se utiliza divisão silábica para as palavras. Nota indicando a natureza acadêmica do trabalho, tese, dissertação e outros. O objetivo, aprovação em disciplina, grau pretendido e outros. O nome da instituição a que é submetido e a área de concentração, devendo ser representada com 2 linhas em branco após a última linha do título, com margem esquerda a partir da metade da folha, alinhada ou não à margem direita, com letras maiúsculas e minúsculas, tamanho 10 e espaçamento simples entre as linhas, com uma linha em branco separando o nome do orientador da nota indicativa da natureza acadêmica, nome do orientador e o professor da disciplina, e se houver do co-orientador. Local, a cidade da instituição na qual o trabalho foi defendido com letra tamanho 12 maiúscula centralizadas na penúltima linha. Ano em algarismos arábicos centralizado na última linha. Elementos externos. Folha de aprovação. A folha de aprovação, elemento obrigatório, é o documento que confirma a defesa e a aprovação do trabalho. Pode também receber o termo de aprovação ou parecer. Geralmente, a formatação fica a critério da coordenação do curso, podendo ser apresentada da seguinte maneira: em uma página distinta, com expressões folha de aprovação centralizada com letras tamanho 12,66 maiúsculas negritadas, com o espaço de 1,5 separando o título do texto, nome do autor em letras maiúsculas, título e subtítulo, se houver, em letras maiúsculas, nota indicando a aprovação, natureza acadêmica do trabalho, o objetivo, o nome da instituição e a área de concentração, o nome do orientador, membros da comissão e a instituição em que são filiados em letras maiúsculas e minúsculas e com suas respectivas assinaturas, local em letras maiúsculas e minúsculas e a data de aprovação, dia, mês e ano. Elementos externos. Dedicatória. Dedicatória é o elemento opcional. É a parte em que o autor presta homenagem ou dedica o trabalho a alguém. A dedicatória deve ser apresentada da seguinte maneira: em uma folha distinta, o texto com letra tamanho 12 e espaçamento de 1,5 entre linhas. Elementos externos. Agradecimentos. Agradecimento, elemento opcional, é a menção que o autor faz a pessoas e ou instituições das quais eventualmente recebeu apoio e que concorreram de maneira relevante para o desenvolvimento do documento. De acordo com a portaria número 206, de 4/9/2018, trabalhos produzidos ou publicados em qualquer mídia que decorram de atividades financiadas, integral ou parcialmente como CAPES, Fundação Araucárias, entre outras, deverão obrigatoriamente fazer referência e citação ao apoio recebido. Deve ser apresentada da seguinte forma: em página distinta, com a palavra agradecimento centralizada, letra tamanho 12, maiúsculas negritadas, com espaço de 1,5 separando o título do texto, o texto com letras tamanho 12 e espaçamento de 1,5 entre linhas, recuo de 1,5 na primeira linha de cada parágrafo. Resumo. O resumo na língua do texto vernácula e na língua estrangeira é elemento obrigatório. É a apresentação concisa do texto, com destaque para seus aspectos de maior relevância, de acordo com a NBR 6028, ABNT 2011. O resumo dos trabalhos acadêmicos deve se ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. Deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento, e a seguir deve-se um indicador e a informação sobre a categoria do tratamento, memória, estudo de caso, análise da situação, entre outros. Convém usar o verbo na terceira pessoa, empregar termos geralmente aceitos e não apenas de usos particulares.
Citar com rigor o domínio da aplicação, o grau da exatidão e o princípio básico de novos estudos deve ser apresentado da seguinte maneira: em uma página distinta, com a palavra resumo centralizada, em negrito, com letras tamanho 12 e maiúsculas, com espaço de 1.5 separando a palavra do texto, redigida com no mínimo 150 e no máximo 500 palavras, o texto com a letra tamanho 12 e espaçamento simples entre as linhas. O texto do resumo deve ser escrito em um parágrafo único. O recuo do início do parágrafo é opcional. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, seguida de 2 pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. As palavras-chave devem ser grafadas com a inicial em maiúsculo, exceção dos substantivos próprios e nomes científicos. De acordo com a Resolução 32/17, CEP, Universidade Federal de Paraná, artigo 39, as dissertações e as teses devem ser redigidas em português e ou outros idiomas definidos nas normas internas do Programa de Pós-Graduação, PPG, devendo constar título e resumo necessariamente nas línguas portuguesas e inglesa. O resumo em língua estrangeira, elemento obrigatório, deve seguir os mesmos critérios do resumo de língua vernácula. Tabelas e ilustrações. Durante o desenvolvimento de um trabalho acadêmico, em sua grande maioria, é necessária a inserção de quadros, figuras, tabelas e etc. As listas de ilustrações e tabelas devem ser elaboradas de acordo com a sua ordem de apresentação do trabalho, seguindo a NBR 14.724, ABNT 2011. A elaboração das listas de ilustrações pode ser feita da seguinte maneira: lista única. Todas as ilustrações são relacionadas conforme a sequência que aparece no texto. Lista específica. Quando necessário, deve ser identificada de acordo com o tipo de ilustração, sendo esse modelo mais utilizado. A apresentação da lista de ilustrações deve ser da seguinte forma: ser apresentada em uma página distinta, com o título centralizado em letras tamanho 12, maiúsculas negritadas, com um espaço de 1.5 separando o título da lista propriamente dita. Os itens que compõem a lista de ilustração devem ter a mesma apresentação tipográfica utilizada no texto em tamanho 12. A lista deve ser alinhada à margem esquerda, contendo o tipo de ilustração, o número que a identifica em algarismos arábicos, traço, o título da ilustração, uma linha pontilhada e o número da página em que está localizada. As listas muito extensas podem ser apresentadas em páginas distintas, mas, em caso contrário, deve ser expresso na mesma página. Lista de tabelas. Seguindo a normatização da NBR 14.724, ABNT 2011, é semelhante à apresentação de figuras, mas, nesse contexto, de maneira mais simples. Dessa forma, devem ser apresentadas da seguinte maneira: será apresentada em páginas distintas, com o título centralizado, com letras tamanho 12, maiúsculas negritadas, com um espaço de 1.5 separando o título da lista de tabelas propriamente dita. Os itens da tabela, títulos das tabelas, devem ter a mesma apresentação tipográfica utilizada no texto, negrito, itálico ou grifo, com letras tamanho 12. A lista deve ser alinhada à margem esquerda, contendo a palavra tabela, o número que a identifica em algarismos arábicos, traço, título, linha pontilhada e o número da página de localização no texto.